palestra especial em comemoração ao semana, né, do dia 8 de março, dia em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Tivemos aí muitas manifestações, muitas homenagens, mas um dia só não é suficiente. Gostaria que a nossa situação como mulher tivesse bem melhor do que ela está atualmente, mas o importante é sempre discutir o tema, sempre trazer a situação como ela é, para que a gente possa refletir e discutir, conversar e ver o que pode ser feito a esse respeito. Então, infelizmente, girls don't run the world yet, como diria Beyoncé, mas estamos caminhando nesse sentido. Espero que esse futuro chegue. Hoje a nossa convidada é a doutora Débora Tomé. A doutora Débora Tomé é mestre em ciência política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, no Rio de Janeiro, e a dissertação dela versou sobre Bolsa Família e políticas de combate à desigualdade. Ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UF, a Universidade Federal Fluminense, em Niterói, também no estado do Rio, com a tese A Mulher e a Política, Marcas do Viés de Gênero na Política e na Política Pública no Brasil. Ela foi pesquisadora visitante na Columbia University, em Nova York, autora dos livros Mulheres e Poder, Histórias, Ideias e Indicadores, e o Bolsa Família e a Social-Democracia. Os principais interesses da Débora são mulheres e poder, representação, América Latina, políticas sociais, feminismo e a relação entre academia e divulgação do conhecimento. Aqui na Fiocruz Bahia, fico feliz em dizer que dos nossos 11 laboratórios de pesquisa, 5 deles são chefiados por mulheres. A nossa diretoria é composta por 2 vice-diretoras mulheres e a nossa diretora também é mulher, então eu diria que na Fiocruz Bahia as mulheres estão muito bem representadas, ocupando as posições de liderança, e tenho certeza que dando exemplo para várias outras jovens que vêm no mesmo caminho da academia e etc. Então, Débora, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema espinhoso, e espero que todos aqui e todas desfrutem e aproveitem. Como sempre, os microfones ficarão desligados e as perguntas podem ser feitas ao final pelo chat, que eu e Débora acompanharemos para a gente ter um momento de conversa. Obrigada, Débora. Obrigada, Camila. Fico muito feliz de estar aqui hoje com uma audiência enorme, né? A gente agora, eu sei que está todo mundo super cansado de manhã cedo, é sempre bom saber que tem um monte de gente aí do outro lado escutando, enquanto vai tomando café, enquanto vai começando o dia. E também fico muito feliz porque sempre ouvi muitas coisas boas aí dessa parceria, que primeiro foi a professora Ildete, né, que teve com vocês um ano, que é minha orientadora, amiga querida, virou também amiga querida. E é sempre um prazer falar. Eu detestei que o marketing roubou minha palavra, assim, essa coisa do propósito, né? Eu falo de como isso é minha vida. É isso que um monte de gente aqui está vivendo. Uma semana no ano, ou um dia ao ano. Essa é minha vida o tempo todo. Essa é minha vida o tempo todo, os livros que eu leio, as coisas que eu estudo, e sempre tentando fazer isso de uma maneira muito interdisciplinar, porque eu acredito que o estudo de gênero... Eu estou ajeitando minha luz, porque eu detestei essa luz aqui, mas tudo bem. Não, eu sou uma pessoa de muito pouca cerimônia. Então, eu sempre achei que o estudo de gênero ele só consegue ser feito como é algo que permeia toda a sociedade, não é uma coisa que a gente vê só na política ou só nas empresas. Então, eu sempre tentei fazer disso um estudo interdisciplinar, e acaba sendo que eu respiro o ano inteiro, concentrada um pouquinho agora nessas semanas, nesse mês de março. Então, queria agradecer muito o convite da Fiocruz Bahia, o convite da Camila, e fiquei muito feliz de saber que vocês têm quase uma paridade de laboratórios. Isso é raro e isso deve ser valorizado, e eu vou falar um pouquinho disso, como é que isso acaba ajudando a todas e todos. Uma coisa importante, a Camila já falou, as perguntas vocês podem botar no chat, podem fazer perguntas. Eu sei que dúvida vai ser difícil tirar no meio do caminho, eu vou tentar ser o mais clara possível. Eu fiz uma apresentação tentando abarcar todo mundo, então vai ter temas talvez que umas pessoas já conheçam bem, temas que as outras não conheçam tanto, mas eu acho que é esse diálogo importante. E
para começar, eu queria explicar um pouquinho, né, do que eu tenho. Vai ser uma apresentação, mas eu vou também aqui falando do que eu vou estar falando para quem está ouvindo só, vai conseguir também entender certamente aqui o que eu estou falando. Vocês estão vendo aí? Sim, perfeito, perfeito. Tá ótimo. Então tá. Eu comecei a pensar nessa reflexão de o que acontecia, né, com a ausência de mulheres em espaços de poder, e comecei a ler, comecei a pensar. E tinha uma narrativa que me incomodava um pouco, que era a narrativa só da ideia do empoderamento. E aí eu comecei a pensar o que era preciso para além só do empoderamento, para tentar transformar o mundo, né? Para a gente tentar transformar a sociedade, tentar refletir um pouco melhor sobre isso. E aí, disso parte o meu pensamento, é um pouco disso aqui que eu vou trazer para vocês. Então, eu sempre, a primeira minha só passa com o mouse, a segunda já passa com a setinha. Então, vamos lá. Então, eu queria contar para vocês, como a Camila contou, eu sou muito relacionada à Universidade de Colômbia, e eu dou um curso para mulheres que são funcionárias públicas. Aliás, quem for funcionária pública, se quiser se inscrever no do ano que vem, o desse ano começou semana passada, com uma aula online. É um curso para funcionárias públicas brasileiras na Universidade de Colômbia. E aí eu estava nesse curso e eu fiz um primeiro exercício com essa nuvem, né? Elas tinham 30 segundos para falar o que elas pensavam sobre o que os homens fazem. Essa era a pergunta. E essas alunas estavam ali, isso é importante sempre dizer, né? Elas estavam ali para um curso sobre liderança, mulher e liderança. E aí, quando elas falaram inconscientemente, né? Tinha que ser 30 segundos, então tinha que botar 10 verbos. E a gente vê o que mais aparece, né? Fazendo a nuvem de palavras entre as mulheres. E você vê aqui, né? Aparece trabalham, trabalhar, mandam, lideram. Você tem outras aqui, opinam, amam, choram, tem outras, mas ali eu diria que o grande destaque, né, está em liderar. Se a gente somar com lideram, trabalham, trabalhar, mandam. Ele faz uma aglutinação. E aí, quando você pergunta o que as mulheres fazem, olha o que acontece. Quando você pergunta o que as mulheres fazem, a gente tem trabalham, cuidam, cuidar. Então, isso é muito importante para a gente entender o que está no nosso inconsciente. Sempre que a gente vai estar olhando para um homem, olhando para uma mulher, a gente vai ter essa ideia de que homem trabalha e manda, mulher trabalha e cuida. Não é a ideia que isso vai mudando, né? Eu desconfio que há 30 anos, há 20 anos, o trabalho não ia estar ali no centro. Mas eu achei muito eloquente pensar nisso, considerando que a gente estava justamente num curso que era para mulheres líderes, assim, e o cuidar apareceu ele muito forte, porque o cuidar ainda está muito associado à questão da mulher, e é muito importante a gente estar atento a isso, porque acaba tendo impacto em todo esse processo, que a gente vai vendo, né, dos espaços de poder que são esvaziados de mulheres. Então, contando um pouquinho, né, do que assim, de uma forma bem simples, o que é isso que eu chamo do viés de gênero, que eu tento sempre usar esses óculos para tentar ver onde está o viés de gênero na nossa sociedade. Eu queria contar um pouquinho da Marta. Todo mundo conhece a história da Marta. A Marta é uma super jogadora de futebol, ganha bem, ganhou 6 vezes a taça de melhor do mundo, jogou Copa do Mundo. A Marta é um espetáculo, né? Então a gente olha para a Marta e fala assim, meu Deus, que carreira incrível. Só que quando a gente vai ver aqui o custo Marta, né, o preço Marta, a Marta ganha menos de 1% do salário do Neymar. Então, assim, você podia dizer, normalmente as explicações são feitas ad hoc, né? Não, mas é porque sempre tem uma explicação que vem. Não, mas é porque o mercado, não sei o quê. Não, mas é porque o jogo de futebol masculino recebe muito mais. Só que quando você vai vendo, você nunca consegue sair desse ciclo, porque, na verdade, é um ciclo que coloca a mulher no futebol num outro lugar. Mas, enfim, não é só o futebol, né? Eu quis voltar lá atrás. Um outro livro que eu fiz foi um livro infantil que chama 50 Brasileiras Incríveis para Conhecer Antes de Crescer. Uma personagem era a Maria Quitéria. A Maria Quitéria também, como vocês devem saber muito melhor do que eu, é um personagem histórico, virou um personagem muito importante, mas para viver tudo isso, né, para chegar até lá, a Maria Quitéria teve que brigar com o pai, teve que se vestir de homem, teve que ser o soldado Medeiros, aquela história toda, e para chegar até ali. Então, quer dizer, o caminho dela foi
diferente, foi mais difícil que um homem quisesse tomar a mesma decisão. Luísa Trajano, personagem da moda, né? Assim, todo dia Luísa Trajano está aí no jornal. Luísa Trajano ontem foi escolhida uma das empresárias com maior reputação do Brasil, era essa a palavra. E ela é a segunda mulher mais rica do Brasil, e Luísa Trajano pode ser presidenciável, Luísa Trajano para cá, Luísa Trajano para colar. E aí, quando você vai ver, é claro que, assim, olha só, eu não posso dizer que a Luísa Trajano teve uma vida difícil, ela já era de uma família de classe média, não é disso que eu estou falando, eu quero falar disso aqui. Quando você vai ver uma entrevista, tem uma entrevista enorme com Luísa Trajano, essa entrevista eu tirei da revista VIP, e aí a Luísa Trajano passa vários blocos na entrevista falando sobre a imagem dela, sobre ser gorda, sobre o que ela passa se justificando a gordofobia. Então, o ser e o viver mulher, né? O ser e o viver mulher na nossa sociedade, ele tem vieses. Ele não é, ele tem um peso, né? Que as pessoas carregam nesse processo de chegar até lá. A última que eu trouxe é a Carolina Maria de Jesus, que não sei se alguns de vocês talvez conhecem, ela fez um livro nos anos 60, era uma empregada doméstica paupérrima que escrevia. A história dela é muito interessante, quem tiver a curiosidade, tem muito mais coisa aí online, tem o próprio livro, o Quarto de Despejo, às vezes chama Diário de uma Favelada, dependendo da edição, e ela chega nos anos 60, ela passa a fazer sucesso, ela escrevia nesses cadernos, ela pegava os cadernos no lixo, deixava os cadernos do lado da cama e ia escrevendo. E ela acabou fazendo esse livro que chegou nas mãos de um agente, fez um sucesso enorme, e ela agora, na semana passada, recebeu esse título Doutor Honoris Causa. Também demorou um tempo enorme para ter uma série de reconhecimentos, apesar de traduzida para 17 idiomas nos anos 60, ela ficou, não vou dizer esquecida, mas ela ficou deixada de lado, ela volta com essa nova onda do feminismo, volta a se falar muito dela lá nos anos 2015, 14, começam a voltar a falar dela. Então é isso que eu estou falando, né? Que é isso que a mulher, por isso que eu falo muito, né, dessa coisa da mulher, ela vai chegando lá, então ela precisa dessa fortaleza, disso que as pessoas chamam de, eu vou botar aqui entre aspas, de empoderamento, mas ela carrega o gênero com ela. Porque cada pessoa que olhar para ela vai pensar assim, olha para a pessoa zero que olhou para Marta, pensou assim, não gente, eu não sei, o Camila, tem uma pessoa que levantou a mão, você quer que alguém, como é que a gente faz? Deixa para o final? Deixa para o final, deixa para o final. Ah, então tá, gente, ó, lá pro final, bota no chat. Então, o que acontece? Ela foi a primeira pessoa que olhou para Marta jogando futebol pra caramba. A Marta também é personagem desse livro infantil, então eu pesquisei bastante o tema da Marta. A primeira pessoa que olhou para Marta lá com 14 anos falou assim, ela conta essa história, quando ela era criança. Acho que os garotos não deixavam a Marta jogar. A Marta tinha que jogar num campinho menor, a Marta tinha que fazer não sei o que, ela é de Alagoas. E aí, a primeira pessoa que viu pensou assim, quem joga bola é menino. Não deu muita fé nessa mulher. E isso a gente vai valer para várias outras coisas, como a gente vai vendo aqui ao longo desse processo. No entanto, também, se a mulher não se mostrar, nada vai avançar. A gente tem, assim, né? Eu acho que tem essa... Foi interessante você começar falando dessa coisa da Beyoncé, que eu sempre falo, né? Esse era o lugar da mulher, quando você olha como é que era a publicidade, né? Nos anos 50, assim, são anos 50, 60, 70, e eu confesso a vocês que eu peguei coisa dos anos 2010, que são, assim, um horror. Propaganda de produto de limpeza, são, assim, de tirar dos cabelos ficarem todos em pé, porque realmente é muito terrível, assim. Tem uma que é só a mulher lavando, e de repente chega o homem, que era o especialista, que vai ensinar a mulher como lavar. Então, assim, você tem essa reprodução desse papel da mulher, e isso ficou muito claro. O que a gente vê agora? É uma mudança. Não só as mulheres mudaram o papel delas, assim, no sentido de que elas saíram, né, das suas casas e tal, e você tem no mercado novas referências. Esses são filmes aí Netflix e Amazon e tal, que foi você começar a jogar a mulher no papel de protagonista dentro desses... Você coloca a mulher como protagonista na indústria cultural. Só que, na verdade, assim, isso tem uma maravilha aí, né?
mas como a gente vai ver, ainda tem muita coisa para fazer. Porque esse é o que chamo, assim, o que eu sempre falo, né? É um primeiro processo. A gente tinha que ter novas referências. É importante isso faz diferença, né? Mas eu sempre tento trocar a palavra do empoderamento para o apoderamento, que é a mulher tomar consciência das suas próprias qualidades. Digamos que isso seria o nível individual, e isso tem limite. E não adianta a mulher ser a mulher mais apoderada ou empoderada, que a gente queira dizer, considerando todas as barreiras que o mundo externo vai trazer para ela. Então, isso é muito importante da gente levar em consideração, porque parece, quando a gente olha tudo isso, né, e a gente tem certeza que muitas das mulheres já ouviram isso aqui, que não precisa mais do feminismo para nada. Por quê? Porque já está tudo aí, olha só, já tem a Beyoncé lá fazendo filme, fazendo tudo. Você tem a história dessa... Esse filme é lindo, esse Rainha de Catuías, que é do Disney, que é um filme sobre uma jogadora de xadrez. É um filme real. Tem Estrelas Além do Tempo, que são das mulheres da NASA. Você tem uma série de filmes que fazem essa referência, e você tem, não, a mulher já pode fazer, já pode viajar sozinha, mas a gente, digamos, esse primeiro pacote, né, ele ainda não resolve tudo. E aí eu queria passar para a segunda, só terminando aqui, eu queria falar um pouquinho disso e depois passar para a segunda. Não sei se alguém aqui é das ciências sociais, mas nas ciências sociais tem muito essa discussão do que é representação e do que é distribuição. E aí eu trouxe aqui para emendar no nosso próximo assunto. Todo mundo conhece, já ouviu falar daquele livro O Pequeno Príncipe, e aí você tem várias versões chamadas A Pequena Princesa, né? Trouxe 2 aqui de livro, que é essa ideia do que é representação. Quer dizer, é legal ter isso. Mas essa foto embaixo é a foto do melhor colégio do Rio de Janeiro, que é um colégio apenas para meninos, que é o São Bento. E se vocês olham a foto, né, só tem homens nessa foto, porque afinal é um colégio masculino, e só tem praticamente meninos brancos. Então, enquanto a gente não... O melhor colégio ainda for um colégio que só tem meninos e a gente permitir que isso aconteça e o mundo continue funcionando assim, a gente pode ter 900 Pequena Princesa, que esses garotos todos aqui da foto, provavelmente, essa foto não é recente, eles já estão nas presidências das empresas. E as meninas estão lá lendo a beça Pequena Princesa, todo mundo sabendo, empoderadíssimo. Mas se você não mudar as estruturas, você vai ser só um monte de menina empoderada e as estruturas vão estar lá barrando. E aí, quando a gente olha o que a mulher fez nos últimos anos no Brasil, eu não sei se tem alguém aí relacionada à demografia, mas se tiver, vocês estão carecas de saber. Nos anos 70, as mulheres fazem uma grande mudança no Brasil, não só no Brasil, né? Elas reduzem drasticamente a quantidade de filhos em média, né? Que elas têm, assim. Dos anos 70 para os anos 80, você tem a pílula nos anos 60, e elas vão para as cidades. As mulheres começam a ir para as cidades, elas começam você tem esse processo, né, em todo o Brasil, aumenta essa urbanização. As mulheres passam a ter muito menos filhos e elas entram maciçamente no mercado de trabalho. Nesse momento, começa a ter também a mudança dos estudos. As mulheres começam a estudar muito mais, o que vai dando origem a isso, como vocês veem aí nos dados, né? Você tem, hoje em dia, muito mais mulheres fazendo a universidade, completando a universidade, menos homens. As mulheres estudam mais tempo, mais mulheres saem do mestrado e mais mulheres saem do doutorado. Tem um aspecto nesse processo todo que também tem a ver com essa desigualdade de salário. A mulher tem menos custo, como a mulher ganha menos, é tudo uma engrenagem. Como a mulher ganha menos, ela também tem menos, o custo de oportunidade dela de sair para um doutorado tende a ser menor. Ou seja, para esse marido, esse homem, né, parar de trabalhar para fazer um doutorado pode ser mais custoso, né? Se ele vai deixar a carreira deles, foi esse o processo. Então, as mulheres estudam mais. Então, você tem hoje 50%, um pouco mais já de 50%. As mulheres saem de 10% lá nos anos 40 e elas chegam a 50% das mulheres no mercado de trabalho. Elas chegam a 50%, não. 50% das mulheres em idade ativa está no mercado de trabalho hoje em dia, no emprego, procurando emprego. Lembrando sempre que trata-se de empregos
sobretudo, não vou dizer, não necessariamente sobre empregos, mas são empregos mais precários. Então, mulheres têm que trabalhar por menos horário, por menos horas, tem que ter um horário mais flexível, e também o mercado entende que a mulher pode ganhar menos pela mesma função. Então, a mulher estudou, fez tudo isso, ela tem menos filho, ela precisa cuidar menos, né? Porque ela tem menos filho, ela não está tão presa a isso. E olha o que aconteceu. Quando a gente vai olhar, os salários continuam, essa linha azul é salário de mulher sobre salário de homem. E aí, o salário da mulher continua ainda sendo em torno de 70% do salário de um homem. Isso tem relação com a questão de trabalhar menos horas, mas isso também tem relação com uma série de outros aspectos, como eu falei, quando você consegue medir, você vê que, às vezes, na mesma função, as mulheres ganham salários menores. E quando você vai olhar ciência, então, gente, estima, aquele que eles falam, né, que é Science, Technology, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, as mulheres ainda são minoria. Muito eles falam por falta dos exemplos, como eu estava falando lá antes, mas também porque os ambientes com só homem tornam-se ambientes bastante machistas e pouco afeitos a essas mulheres, né? Quando a gente olha para o caso do Prêmio Nobel, eu acho sempre um escândalo, porque são 866 homens e 53 mulheres. Sendo que entre essas mulheres, algumas são tipo Nobel da Paz, não estão relacionadas a essa questão da ciência. Para quem gosta desse tema, eu sou uma leitora patológica quase. E aí tem um livro muito bacana que fala da história da Marie Curie, que se alguém lembrar que o Débora está no chat, o nome da autora é Rosa Montero. E o livro A Estranha Ideia de Não Te Ver Mais. É um livro com uma capa amarela, e ele fala muito dessa história da Marie Curie, dos prêmios Nobel que ela ganhou. Ela ganha 2. A filha também ganha um prêmio Nobel. Mas ela acabou fazendo a pesquisa, ela acabou morrendo, porque ela fez a pesquisa do rádio, o rádio da tabela periódica. Coisas que também vocês sabem melhor que eu. E aí, essa história da Marie Curie é muito interessante, mas ela é uma exceção, assim como é a Malala, assim como é a Maria Teresa de Calcutá, são exceções. Os prêmios Nobel são normalmente para homens, numa estrutura que só assim, eu estou voltando a isso, que eu acho importante. Quando a gente já identifica como o dono da ciência, tem vários, multicausal aí, né? Porque tanto tem a coisa das pessoas estarem, essa coisa que a gente olha e já coloca nas lideranças, e já coloca nos postos. Os homens, assim, a gente já considera que nossos líderes são homens, assim, inconscientemente, como também tem o próprio fato de que as mulheres foram entrando mais recentemente, né, saindo desse papel do cuidado e entrando mais recentemente de forma muito intensa na ciência. Mas até o caso da Marie Curie, ele desmente um pouco isso. Ela era uma mulher absolutamente dedicada àquilo, e eu não consigo acreditar que ela era a única. Eu acho que a gente devia ter outras que ficaram escondidas dentro de suas casas. É interessante que eu hoje, uma pequena curiosidade aqui, eu sonhei que a minha avó pilotava um avião. Sonhei que eu estava num avião pilotado pela minha avó. E eu acho sempre muito interessante pensar nesse caso da minha avó, apesar de ser uma evidência anedótica, eu acho que traz uma história, que é o seguinte: meu avô, assim, era piloto de avião. Meu avô trabalhou muitos anos como piloto de avião, e minha avó, ele era da aeronáutica, e minha avó foi uma dona de casa. Só que a minha avó era uma pessoa brilhante. Então, eu sempre gosto muito de falar assim, como um país se deu ao luxo, o país não, o mundo, né? Se deu ao luxo e ainda se dá ao luxo de perder tantas mulheres brilhantes. Ela era para ser uma grande qualquer coisa, porque ela é uma mulher inteligentíssima, super conectada, mas na estrutura familiar que se tinha lá nos anos 30, 40, isso não era uma consideração para ela. Então, ela virou uma mãe de família, ela trabalhou até mais velha, a classe social dela permitia isso. E o que acontece quando a gente está falando de classe social, né, de pessoas em situação de maior vulnerabilidade? A mulher, igualmente, como a gente vai ver, faz mais trabalho doméstico. Isso também impede crescimentos relativos àquela classe, né? Então, ela vai ter menos chance do que aquele homem naquela mesma situação. Essa pesquisa feita na Dinamarca eu uso com frequência, porque eu acho que ela é muito eloquente. A linha cinza
está mostrando o que acontece, né? Aqui é a primeira, essa linha vermelha que a gente está vendo aqui é quando nasce a primeira criança, é essa quebra que tem na vida da mulher. O que acontece com os homens? Os homens continuam trabalhando mais ou menos as mesmas horas. As mulheres têm uma queda enorme e depois sobem um pouquinho as horas. Isso uns 10 anos que depois, né? Posteriores à nascida ao nascimento da primeira criança. Quando a gente olha o que acontece com a renda, isso é na Dinamarca, que tem milhões de políticas de maternidade. A renda da mulher despenca, a do homem se mantém, a mulher volta, mas ela demora um tempo. Isso foi feito para outros países, e quando você olha para outros países é impressionante. Assim, na Alemanha despenca, todo mundo despenca. Você tem uma queda de renda depois, isso que eles chamam de First Child Penalty, a punição do nascimento da primeira criança. É claro que nascer um filho é uma alegria enorme, mas posto que mulheres e homens trabalham, a pergunta que eu me faço é assim, né? Tudo que a gente está fazendo errado para que só a mulher seja punida por um processo que, em tese, é até da sociedade. Falta política pública, falta participação dos homens dentro de casa e tudo isso. Essa quem me mandou foi o Det, essa semana, e eu achei que é um retrato bem perfeito do que está acontecendo em muitos lares nesse momento, né? Isso por quê? Porque a mulher, no Brasil, de qualquer classe social, ainda é a responsável pelos afazeres domésticos. E aí, no afazeres domésticos, entra cuidar de criança, entra lavar a louça, entra tudo, limpar a casa. Quando você olha a primeira barra, a gente está falando a barra azul escura, a gente está falando de pessoas com até um salário mínimo, né? E aí, reparem como ela é muito maior a diferença, é gigante a diferença. E quando você está falando de 8 salários mínimos, ela é um pouco menor. E aí eu quero falar de duas coisas. Uma é, mesmo a mulher que está ganhando muito dinheiro, ela está gastando mais tempo com afazeres domésticos que o homem que não ganha nenhum dinheiro. Que ganha pouco dinheiro. Ele trabalha muito, mas ele ganha pouco dinheiro, normalmente. Mas ela gasta mais tempo. Então, assim, é uma tarefa feminina. Essa é uma coisa que eu gostaria de falar. A segunda coisa é o seguinte, essa mulher de mais de 8 salários mínimos provavelmente tem menos filhos ou não tem filhos que é de um salário mínimo. Tem essa diferença. Mas acontece no Brasil com muito mais intensidade que em outros países a terceirização dos trabalhos, que foi uma outra grande mudança desse processo pandêmico, né? Que a gente, muitas mulheres de classe média e classe alta, o Brasil é o segundo país do mundo que mais contrata mulheres como empregada doméstica, que é um trabalho muitas vezes muito precário. A gente teve com o evento da pandemia, essas empregadas não estavam mais nas casas, né? Então as mulheres aumentaram provavelmente essas 8 salários mínimos aí foram igual para aquela de um salário mínimo, passaram a ter que cuidar, e os homens pouco entraram nesse compartilhamento de tarefas comuns, né? Quando a gente olha para o trabalho pago e o trabalho não pago, são dados média do mundo, tá? Eu gosto muito de chamar o trabalho doméstico de trabalho não pago, porque eu acho que ele é um trabalho como outro qualquer, só que ele não é remunerado, ele é entendido que tem que ser feito pelo amor. Na verdade, ele tem de ser feito, não. Foi vendido que ele era feito por amor, porque a mulher é quem sabe cuidar, lembramos lá de trás, a mulher é quem sabe cuidar. Então, quando a gente vê as horas médias, né? Vamos imaginar assim, não precisa ser as horas, eu sei que ninguém está vendo aí, mas a gente pensar como só vamos pensar do bloquinho branco. Quando a gente olha o bloquinho branco, que é o trabalho não pago, as mulheres fazem muito mais, 3 vezes mais, às vezes, que os homens. Os homens, de fato, trabalham mais horas no trabalho remunerado, mas as mulheres trabalham menos. Mas quando você soma, eu gosto muito dessa imagem, porque essa é a imagem da tal da dupla jornada. E ela não poupa ninguém, nenhuma mulher, na verdade, né? No final do dia, eu falo sempre isso, assim, no final das contas, quem está fazendo o trabalho doméstico, quem está cuidando, são as mulheres. E aí, lembremos, mulheres cuidam, né? E isso acaba tendo impactos grandes na vida das mulheres. Então, é fundamental, e aí vem a minha segunda, né? Eu falei primeiro do apoderamento, é fundamental que os homens participem, desculpa, deixa eu só tomar um golinho de café. Que os homens participem desse processo. Eu sei que isso é super polêmico, se tiver feminista na sala, feminista
Eu sou das feministas que defendem a participação do homem, mas nos grupos nem todo mundo concorda. Mas eu acho que se a gente não tiver uma mudança também nisso, né, na sociedade conjugal, em como isso é resolvido, os homens nas empresas, se os homens também não estiverem dispostos a mudar, a gente vai continuar falando para a gente aqui mais 60 anos e vai ter ainda muito bloqueio no meio do caminho e não vai liberar, porque é o seguinte, ou então as mulheres vão ter que fazer opções que os homens não fazem, que é, eu vou trabalhar, eu vou ter filho. E eu acho que isso, os homens não fazem essa opção, né? Então, acho que a gente tem que começar a considerar mais isso também ao longo do processo. Ou seja, a gente precisa da ajuda dos homens. Eu vi que tem alguns aqui na sala. A gente precisa de vocês. E, assim, não só de vocês. Se vocês estão aqui na sala, eu acredito que vocês já são aliados. A gente precisa que vocês tragam mais aliados para essa batalha. O Brasil tem uma das piores divisões de afazeres domésticos do mundo. Eu acho que é muito importante a gente tentar transformar essa realidade e compartilhamento. Olha só, o homem pode não querer ter filho. Uma vez que teve filho, desculpa, eu trabalho dos dois. Né? Assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso e fazer essa transformação. Indo para o terceiro ponto, eu queria falar um pouco das mulheres em relação às outras mulheres e também pensar um pouco sobre quais são esses estereótipos das mulheres dentro de empresas, dentro desse papel da liderança, né? E, digamos, eu falei da mulher consigo mesma, eu queria falar agora um pouco da mulher no domicílio, na sociedade conjugal ou nessa relação com os homens. Eu queria um pouco agora com a mulher dentro a questão da liderança dentro dessa questão das empresas, né? As mulheres, de um modo geral, são normalmente vistas como o problema das mulheres, elas não chegam à liderança porque elas têm maior aversão ao risco. As pesquisas são paradoxais em relação a isso. De fato, acontece algumas coisas que a mulher é muito cobrada pela performance, então ela tenta acertar ao máximo. E eu, na minha leitura, tá, gente, de tudo que tem a ver com mulher, eu desessencializo tudo. Ou seja, eu não acredito que a mulher é mais importante, eu não acredito nada disso. O que eu acredito é que a gente tem mulheres com muita potencialidade que não estão chegando em cargos altos. Como eu contei a história da minha avó, né? Eu acho que tem mulheres que estão lá porque a sociedade pensa assim. E tem uma outra coisa que eu sempre proponho, e que eu acho que é muito importante, que é a gente pensar, nós somos socializados numa sociedade, nós vivemos numa sociedade, socializados no sentido de nós crescemos e aprendemos que a ser machista e a ser racista. Todos nós. Todos e todas nós. Então, eu acho que é muito importante a gente estar sempre olhando, né, onde eu guardo o meu machismo. Eu confesso isso em palestra, morro de vergonha. Eu estou esperando já uma me ligar para me dizer, vamos lá que eu vou te explicar. Que é o seguinte, voltando à pilota de avião, isso é engraçado. O meu machismo está dentro toda vez que eu tenho que viajar para dar uma palestra. Eu não olho para a cara do piloto. Aquela janelinha, às vezes, que aparece assim, né, ali do lado. Eu não olho. Porque se é uma mulher ou se é muito jovem, eu vou passar o tempo todo tensa. Então, ali está o meu preconceito. E eu acho que a gente entender que o machismo não é assim, aquele homem que faz isso, é aquele outro homem que faz isso. Não, gente, a sociedade é estruturada assim. A gente vai ter que brigar com uma estrutura, uma briga um pouquinho maior, e as pessoas vão tendo que ser transformadas para transformar o mundo. Eu falava um pouco outro dia eu usei falei, conversando com uma pessoa, eu cheguei nessa explicação que eu acho que me ajudou a mim mesma a entender, que é a história do canudinho de plástico. Se você mudar, se eu parar, eu e vocês todos, nunca mais consumimos canudinho de plástico no mundo inteiro, nós aqui, nós 62, nunca mais consumirmos canudinho de plástico, a gente vai conseguir melhorar ali um pouquinho. Não faz diferença, assim, é aquela gotinha do passarinho da floresta, né? Que muita gente já deve ter escutado essa fábula. Então, isso é uma parte. Mas a gente tem que estar consciente de que as estruturas todas, né? A gente tem que estar olhando, cuidando do canudinho de plástico, mas também olhando a Amazônia. Não tem jeito. A gente vai ter que fazer coisas, tanto no nível individual, mas também lutar por coisas gigantescas. E se a gente não transformar gigantesco, não adianta quantos canudinhos de plástico nós 62 aqui paremos de consumir. Então, acho que é um pouco disso quando a gente pensa de gênero. Então, outra coisa que falam das mulheres. Mulheres não sabem na carreira porque é menos ambiciosa, porque é menos competitiva. Como a gente já viu, né? Isso talvez não esteja na mulher, talvez esteja na estrutura. Ela é menos ambiciosa por quê? Porque toda vez que a criança tem febre, ela tem que voltar para casa. Né? Ela tem mais dificuldade de compartilhar todos esses
para base. Esse menos competitiva é sempre aquela confusão, né? Mas aí quando a outra mulher diz que é mais competitiva, toda palestra que eu dou fala a mesma coisa. A síndrome, e aqui não, tem que colocar data. Síndrome da impostora. Síndrome da impostora é um termo que está super na moda. Poxa, a mulher não confia no que ela vai fazer, é aquele negócio. Agora eu quero desfazer essa ideia da síndrome da impostora de dentro de mim e botar para fora. Que é o seguinte, de fato, nós mulheres temos dificuldade de confiar na nossa capacidade de fazer qualquer coisa. Isso aqui que eu estou falando para vocês, eu já falei mais de 20 vezes. Nas últimas semanas, 2 semanas, eu já falei coisas semelhantes 5 vezes. E eu começo, e eu estou nervosa, eu olho de novo, e agora eu já estou chateada que eu escrevi síndrome do impostora, porque a gente tem muito isso. Mas não é à toa. Porque toda vez que um homem está olhando para mim, ou às vezes até uma mulher, por causa desse machismo projetado, essa pessoa está desconfiando muito mais do que se fosse um homem. Se eu estivesse falando, vou fazer assim para todo mundo pensar, ninguém precisa responder, até porque aqui agora, por enquanto, eu falo, é o seguinte, se fosse um homem de terno falando com um sotaque de paulista, assim, aquele sotaque de um cara assim, pensa um cara com mais cara de empresário que você pode achar, ou com cara de professor da USP, estivesse falando aqui, você, de um modo geral, a gente ia olhar aquilo para o que ele fala com muito mais entendimento de posição, como é que eu vou falar assim, de veracidade. A gente vai olhar para essa pessoa e falar assim, esse cara de conhecimento, a gente vai ter uma coisa assim, ele conhece, ele sabe. Por quê? Porque a gente está acostumado, desde que a gente é criança, que o professor da USP, XPTO, é essa pessoa que vai contar para a gente. Então, vou voltar aqui para a síndrome da impostora. O que eu estou falando? Eu estou sempre questionando o meu conhecimento muito mais. Outro dia tinha um menino, um aluno acho que era um aluno de mestrado, um rapazinho, falando, acordei hoje de madrugada. Como é que ele falou? Falou assim, acordei 5 minutos para minha apresentação na conferência internacional, não preparei a apresentação, só expliquei meu paper, e o professor falou que eu ia conseguir publicar na revista internacional XPTO. Já estou bem. Eu não conheço uma mulher que acorde em cima da hora para falar na conferência internacional em inglês. Nenhuma. Todas já apresentaram, já pensaram, já treinaram. Por quê? Porque a gente entende que a gente vai ter essa cobrança maior e a gente introjeta disso de uma maneira quase doida, né? Outra coisa que falam muito, não, mulher não dá para subir muito na liderança, porque a mulher só vai estar sempre preocupada com a família, vai engravidar, né? Vai engravidar, e todo mundo faz conta. A gente aqui, todo trabalhado no feminismo, é quando vira chefe, começa a fazer conta. Putz, mas olha só, se eu contratar essa menina daqui a 2 anos, acabou de casar. E tudo isso a gente vai levando para dentro introjetado, né? Outra coisa, mulher subiu, alguém colocou lá. Tem isso para homem também, mas mulheres, a gente sabe o que a gente acha da mulher, né? Para quem... Eu gosto muito desse texto, para quem chama Um Teto Todo Seu, está saindo uma edição nova agora chamada Um Quarto Só para Você, eu acho que é isso, Um Quarto Só Seu, está saindo uma edição nova da Virginia Woolf, e ela fala esse trecho que eu acho muito bonito, ela fala assim, não é preciso ter grandes habilidades em psicologia para afirmar que qualquer garota muito talentosa que tenha tentado usar seu dom para a poesia teria sido tão impedida e inibida por outras pessoas, tão torturada e feita em pedaços por seus próprios instintos contrários, que deve ter perdido a saúde e a sanidade, com certeza. Então, se tem uma sugestão para eu dar quando falarem você está sofrendo de síndrome da impostora, essa é a resposta que, para mim, a literatura faz muito isso, né? A literatura nos possibilita entrar em temas que nem sempre estão tão claros, às vezes fora da literatura. Tem um autor mexicano, eu gosto muito do México, tem um autor mexicano que chama Juan Rulfo, ele fala isso, a literatura conta para a gente, ela fala verdades falando mentiras, né? Contando às vezes ficção e tudo isso, nesse sentido que ele fala. Então, desafios comuns das mulheres. Assim, se alguém já passou por isso, saiba que isso é um desafio comum, está lá mapeado, as pesquisas já viram, tudo isso. Pedir aumento ou mudança de cargo. A mulher tem muita dificuldade de pedir a mais. A mulher faz o trabalho a mais, mas ela fica constrangida, ela acha que vai incomodar, isso é um problema comum. Ter respeito da equipe. Se uma mulher lidera uma equipe só de homens, e numa empresa, aí tem várias questões, né? Numa empresa que é muito masculina,
dificulta ainda mais. Se a empresa não é tão masculina, não é tão difícil, porque o homem tem outros modelos, naquele caso. Mas quanto mais homem, é mais difícil de uma mulher ter respeito da equipe. Eu sei que muita gente passa muito problema com um chefe mulher, porque às vezes também a chefe mulher querendo mostrar que ela não vai ser, que ela sim vai ter comprometimento, querendo fazer toda essa demonstração, acaba também indo um pouco além dessa... Não vou dizer que chefe vai ter que ser necessariamente bacana, legal e compreensível todos os tempos, né? Que seja a maior parte do tempo, ótimo. Mas eu acho que tem esse processo que a gente ainda está num aprendizado. Eu acho que é um aprendizado coletivo das mulheres. Cuidar das atribuições devidas. Eu diria que esse é um dos nossos piores defeitos e esse é individual. Que é o quê? É individual também de acordo com a expectativa do grupo. Que é a gente vive sendo quem anota as reuniões, a gente vive sendo quem faz o café. Esse negócio do café, gente, é um tema, né? Que é os homens, é muito comum a expectativa de que quem faz o café é a mulher. Se tem uma reunião ali com 10 homens e uma mulher, é esperado que essa mulher vai ser quem faz o café, é esperado que essa mulher que vai anotar. Outra coisa que é uma dificuldade nossa, e a gente, enfim, né, quer conciliar o trabalho da pessoal, e, por fim, a questão dos casos de assédio. Eu acho que a gente sempre tem que estar muito atento à questão de casos de assédio, sobretudo em local de trabalho. Assim, na verdade, meu foco todo é sempre em relação ao trabalho, porque a gente sabe o quanto isso acontece no Brasil. Isso acontece tanto no Brasil que a gente chega a estranhar, até porque é um pouco mais complicado, porque a gente tem, do que outros países, do que muitos outros países do mundo, os anglo-saxões, a gente tem muito mais interação sexual no ambiente de trabalho. Então, esse é um tema sempre muito delicado. Isso tem que ter regras rígidas em relação ao uso disso para abuso de cargo e tudo isso dentro dos ambientes de trabalho para melhorar a vida das mulheres. A consequência de tudo isso é, quanto menos mulher na liderança, menos chance da mulher subir na carreira, e quanto menos mulher líder, menos chances de ter mulher na equipe. Então, você tem um Tostines aí, né? Quanto mais mulher, quanto menos mulher, menos mulher. É isso. Então, por isso, as empresas, as instituições têm que pensar estratégias para ter para tirar todos os vieses, para conseguir ter mais mulher, porque isso tanto vai empurrar a mulher para cima quanto a mulher para baixo. E aí vem o terceiro ponto, né, que eu gosto muito de falar, é muito importante a gente ter redes de mulheres, ter mentorias, ter alguma estratégia que a empresa use, ou que, enfim, né, que seja a empresa, ou que seja a instituição, para tentar ajudar essas mulheres, né? Eu sugiro até muito assim, sejamos amigas de nossas amigas. É muito importante, quanto mais mulher, mais mulher. Então, tentar subir uma mulher, tentar fazer uma aliança coletiva com essa mulher, para que isso vire benefício de todos. E sensibilizar, uma coisa que eu sempre penso, né? Sensibilizar vocês, que uma boa parte aqui vai estar subindo nas carreiras aí, não está subindo. Então, que essas mulheres que cheguem lá em cima percebam como é importante ter mais mulheres para esse processo de diversidade. Quando eu dou palestra em empresa, muita gente fala assim, é muito importante dizer que isso ajuda o resultado. Não é tão claro assim que ter mais, não é tão direto, isso é um atalho, você dizer que ter mais mulher ajuda o resultado, isso é um atalho. O que a gente, e aqui eu, assim, explicando para vocês, o que acontece? Quando você tem uma população enorme de mulher formada, muito bem formada, muito estudada, e que elas não estão chegando lá em cima, na verdade é o contrário, você tem algo bloqueando mulheres que são muito capazes, estruturas bloqueando. E a gente tem que ver que estruturas são essas. O que está acontecendo? Por que essas mulheres estão fazendo assim e não estão conseguindo subir? E tem uma outra coisa também, que quando você tem uma equipe mais diversa, você tem soluções mais criativas, porque você vai ter gente de vários pontos, mas elas demoram mais a acontecer. Então, tudo depende do que a gente está falando, né? Então, para pesquisa, que é uma coisa que toma tempo, é muito interessante ter equipes diversas, porque você vai trazer várias variáveis diferentes, você vai trazer perguntas diferentes, você vai trazer quebra-cabeças, né? A gente usa aquela palavra puzzles, você vai trazer questões diferentes. Só que a pesquisa toma tempo. Se você tem que resolver um negócio para amanhã, se você tem uma equipe todo mundo igual, é mais fácil, porque as pessoas resolvem, fazem e está resolvido. Mas, de fato, empurra menos a vida, né? Assim, no sentido de você ter menos criatividade. Então, indo para
O último ponto que eu queria falar, que são dessas mudanças estruturais. Entre as 500 maiores empresas do mundo, apenas 40 têm presidente, mulheres, dessas somente 3 são não brancas, 2 são asiáticas e uma mulher negra. Quanto mais alta a empresa, ou seja, são as 500 maiores do mundo, menos mulher. É sempre essa conta, assim, gente, qualquer coisa que tem muito poder ou muito dinheiro, a gente vai ter menos mulher. No caso do Brasil, a gente tem 8% também das mulheres como presidente, 17% como vice-presidente, 9% membros do conselho, e elas são 21% dos cargos de diretoria. Uma boa parte desses cargos de diretoria é RH. São cargos que a gente entende, que aí continua o tal do viés de gênero, né? Mulher cuida e homem manda e trabalha. Aquela coisa. Então, a gente vai... você ainda tem um caminho, um longo caminho para ser traçado. Quando a gente olha as mulheres no setor público, eu acho essa informação muito forte. Você olha aqui, né? O total, por isso que é muito importante a gente sempre olhar dados desagregados, vocês sabem disso aí melhor que eu, muitos de vocês que pesquisam. Quando a gente olha o total, eu quero olhar aqui. O total, que é esse aqui de baixo, o 43,2, não é tão ruim, né? Você olha os cargos, você fala assim, poxa, aqui, ó, mulher é 43 não é a metade, mas está lá. E aí, quando você vai olhar lá em cima, DAS1, que é o cargo que as pessoas entram, você tem um percentual bem parecido. Olha o que vai acontecendo ao longo do processo, ou seja, quando a pessoa vai subindo na carreira pública. O número de mulheres, ó. Todo mundo entrou para o concurso. As mulheres estudam mais que os homens. Tem alguma coisa acontecendo. Então, diante disso, as empresas têm que pensar, as instituições, as empresas, porque isso, olha só, eu não falei aqui de mulher e política, que é o meu tema de pesquisa. Podia ter passado também essas horas todas, mas eu queria falar um pouco de liderança. Mulher e política é a mesma coisa. O Brasil é o 140º do mundo, entre 192 países. São 15% apenas das mulheres na Câmara Federal. É um número baixo para a América Latina. Então, as instituições também têm que pensar como transformar isso. Porque você está tendo mulheres que estão interessadas em entrar na política que não estão tendo acesso. Por fim, eu queria falar um pouco desse o que fazer, né? Essa imagem, imagino que esteja um pouquinho desfocada para vocês, mas ela mostra uma questão que é das orquestras sinfônicas. Nos anos 70, não, acho que foi nos anos 90, nos Estados Unidos, eles começaram a perceber que as orquestras tinham muito pouca representação feminina. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer isso, que são as cegas. Você coloca um pano preto, o avaliador está lá atrás no teatro, tá? Então, ele não está vendo quem está fazendo o quê. Ele está só ouvindo. E convenhamos, numa orquestra, o que importa é ele só ouvir. Só de botar esse pano preto, eles conseguiram igualar o número de mulheres e homens. Eles conseguiram trazer para bem perto o número de mulheres e homens, ou seja, estava havendo alguma coisa que as pessoas olhavam, talvez olhassem, né? A orquestra é uma coisa que é um grupo de música, então viaja muito. Então, talvez olhassem para a mulher e pensassem, será que ela vai viajar? Não vai viajar? Às vezes acontece muito isso. Mas eles descobriram isso. Eles ainda têm problemas na questão dos maestros, dos regentes, né? Que ainda tem muito mais homem, mas as mulheres já conseguiram chegar nesse primeiro estágio e estão subindo para outros estágios. As empresas têm uma série de opções. Por exemplo, eu sei que na ciência isso é um pouco mais complicado, né? Pegar um currículo sem nome é mais complicado. Mas você tem uma série de processos que você vai fazendo, ter atenção, olhar, fazer essa contabilidade aí que a Camila fez no começo, que é super importante. Que é assim, saber, onde que tá? Não, aqui tá assim. Mas e ali? Olhar o dado desagregado. Mas esse departamento aqui que não tem uma chefe mulher, só tem homem. Então tem uma coisa errada, que engraçado, que estranho. Será que os nossos processos estão todos sem viés? Olhar como é que é o processo de contratação, né? Olhar o que está acontecendo ali. Ou, por exemplo, um setor que várias mulheres pediram para sair de lá e tem um chefe homem. A gente tem que olhar com atenção o que está acontecendo ali, porque a nossa tendência é realocar. E no Brasil, a gente é bem assim, né? Eu não sou nada vira-lata, eu quero dizer, eu sou zero vira-lata, eu detesto esse negócio. No Brasil é assim, no mundo é assado. Mas algumas questões aqui a gente acomoda. E ao acomodar, a gente vai
a gente vai reforçando. Só para contar até um caso bem interessante, que é um filme que está no Amazon, que chama O Escândalo. É muito legal, o filme é com a... Não, daqui a pouco eu lembro. E o filme é muito bacana, e ele fala de uma rede de televisão, é baseado em fatos reais, foi na Fox, que era uma TV americana, e que as mulheres não iam denunciando. E conforme elas não iam denunciando, a nova geração sofria uns assédios sexuais brabérrimos. Porque a tendência, né, talvez então vou até retirar o Brasil, a nossa tendência no Brasil, talvez essa seja a diferença, é a da acomodação. Então, é muito importante estar todo mundo atento. No contexto da pandemia, muitas dessas dinâmicas pioraram, aumentou o número de feminicídios, todo mundo acompanhou pela imprensa que aumentou muito a quantidade de denúncia de violência doméstica, né, com as pessoas confinadas. A questão do cuidado, eu já comentei um pouco, que foi a questão de que as mulheres ficaram super sobrecarregadas. Então, a pandemia vem intensificar alguns desses processos, mulheres mandaram menos artigos acadêmicos, mulheres cresceram mais. Essa coisa da demissão é importante mencionar o seguinte: muitas mulheres foram demitidas, né? A gente olha sempre os dados das mulheres, foram demitidas. Mas um número imenso as mulheres foram muito demitidas são empregadas domésticas, porque o nosso contingente de mulheres trabalhando um número enorme de empregada doméstica. Então, boa parte desse número aí da perda de emprego é explicado pelas empregadas domésticas. Por fim, deixo a minha proposta, né? Que eu acho que a gente está nesse esforço, que você já falou bem de uma mulher para outra mulher hoje, esse é um esforço para homens e mulheres. Eu acho que é uma proposta do canudinho, mas é o que está ao nosso alcance para a gente pensar para amanhã, para depois, e para pensar nas nossas empresas também, né? O quanto a gente vai ajudar as mulheres para subirem todas como um todo. Aqui, enfim, deixo meu site, depois quem quiser me procurar, tem rede, tem tudo, tá tudo lá. Vai ser um prazer discutir com vocês, ouvir perguntas e... Deixa eu parar aqui de compartilhar e depois interagir, se vocês quiserem, por outros canais. Obrigada, Camila. Obrigada, Débora. Obrigada por essa provocação. Acho que não foi uma palestra, foi uma provocação constante para as mulheres. Foi tipo assim, como é que dizer? Não sei, mas para as mulheres ouvir tudo isso assim, não sei, dá um negócio assim, entendeu? Dá um negócio. E eu queria trazer duas coisas, uma antes da gente partir para as perguntas aqui. Você deu o exemplo da Maria Quitéria, eu vou dar um exemplo bem mais prosaico de uma mulher que se chama Catherine Switzer. Ela foi a primeira mulher que correu a maratona de Boston em 1967. Em 1967 já ocorria a maratona de Boston, não tinha nada dizendo que as mulheres não podiam correr, nada, não tinha isso no regulamento. E ela pegou e falou, não tem nada sobre gênero, eu vou me inscrever. E ela se inscreveu como Switzer K, não pôs o primeiro nome dela. E entrou na corrida com o número dela. E aí, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver vídeos do diretor da prova em cima de um caminhão apontando para ela, porque reconheceu que era uma mulher correndo, ela estava correndo com o treinador dela e o namorado. E esse cara em cima do caminhão está apontando para ela e ele tenta tirar ela de qualquer jeito da corrida, empurrando ela da corrida, certo? E aí ele tenta isso de diversas maneiras, aí finalmente o namorado vem para a salvação, não vem no cavalo branco, mas ele finalmente derruba o diretor da prova e fala assim, ela vai correr a prova. E ela correu, enfim, correu a prova, completou, mostrando que as mulheres, obviamente, poderiam correr maratonas e completar as maratonas. Isso foi em 1967. Mas a maratona de Boston só abriu para mulheres em 1972. Então, assim, é outro dia, né? Outro dia que uma simples corrida de rua aceitou que mulheres corressem também. Então, assim, é triste. E antes da gente partir para as perguntas, eu queria falar uma outra coisa que às vezes eu fico ouvindo, isso me irrita um pouco. As pessoas falam assim, meu marido ajuda em casa. E eu fico olhando assim, como é ajuda? Eu não entendi. Ajuda como? Assim, você ajuda o seu marido na sua casa? Não, você trabalha na sua casa, né? Você faz coisas da casa. Meu marido ajuda muito. Então, assim, eu fico um pouco preocupada com a mulher quando reconhece, meu marido é ótimo, ele me ajuda muito. Porque ela já pega para ela esse negócio, né? Tipo, ela já pega para ela que essa obrigação é dela. E o figura que está lá dividindo com ela as despesas é um cara legal porque ele ajuda muito. Assim, estou errada, estou sendo chata ou
Não, claro que não. Eu acho que a gente está vivendo um processo de mudança. Ele está mais lento, as mudanças são mais lentas do que a gente gostaria, né? Mas eu acho que não entenderam o seguinte: a partir do momento em que a mulher vai para o mercado de trabalho, se a mulher está só em casa e esse homem ela está só no trabalho não remunerado e esse homem está só no trabalho remunerado, pode ser um acordo, né? Ela está trabalhando as horas dela só no trabalho não remunerado, o homem está só no trabalho remunerado. Fazem um acordo. A partir do momento que essa mulher vai para o mercado, ela vai para o mercado de trabalho, ela passa a ser ali. Alô? Alguém... Oi? Parou? Voltou? Voltou. Então, a partir do momento em que essa mulher vai para o mercado de trabalho, as tarefas domésticas têm que ser compartilhadas para a gente fazer aquele equilíbrio, né? Eu acho que não tem muito jeito, assim, não tem ajudar, mas eu acho que tem uma mudança também, que muitas das nossas mães, alguém botou aqui, né? Ele ajuda, seja grata. Não, minha avó vive falando, essa mesma avó, né, ela ainda vive, ela vive falando assim, agradeça aos céus, tipo assim, eu sou uma porcaria ali que está no meio do caminho, porque é realmente uma mudança geracional, que eu acho que é muito grande, e que a gente vai aos poucos, vai lidando. Mas eu não queria, assim, gente, às vezes, eu acho que eu já lido tanto com esses dados que eu não acho, assim, que necessariamente eles vão deprimir. Para mim, assim, eles são isso e bora lá, assim, posto que assim. Mas eu não queria deprimir ninguém, não, gente. Eu queria dizer que tem muita solução e que ter um objetivo de batalha, de luta é bacana, assim. Eu sou muito otimista dessas transformações da sociedade e acho que elas vão ser boas para todo mundo, porque também vão tirar essa ideia dessa eu não vou chamar, não estou querendo falar de masculinidade tóxica, assim, mas dessa masculinidade que a gente também espera, que é muito cruel com os homens, assim, sabe? Quando meus amigos começaram a ter filhos, agora eu já tenho filhos um pouquinho maiores, era todo mundo apavorado de perder o emprego. O que vai acontecer com meu filho? E se não tiver dinheiro? E se não sei o quê? Peguei um táxi antes da pandemia acabar, o cara fala assim, não, eu trabalho todo dia, 18 horas por dia para minha filha ter tudo. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, dorme. Assim, né, pra gente fazer... Ih, tá dando uma falhada, né? Foi, agora voltou. Que engraçado, foi só para eu fazer a palestra, não falhou nada, e agora resolveu falhar tudo. Mas tudo bem, mas, enfim. Então, vamos lá. Teolis fala assim, que fica muito feliz de ver essa discussão se aprofundar, mas ao reparar na plateia, ela vê que a plateia é majoritariamente mulheres. Eu contei aqui em determinado momento, nós tínhamos 60 pessoas na sala, 15 homens. Eu contei pelo nome, assumindo os nomes masculinos e os nomes femininos. Peço desculpas se eu cometi erros. Mas eram 15 homens e 45 mulheres. Então, assim, essa setorização contribui para que não se avance nas práticas e políticas, né? Como que a gente reverte isso? Aí, antes de você responder, eu queria só falar. Às vezes eu vejo palestras, assim, agora na era do Zoom, assim, eu vejo uma mesa redonda, 4 homens. Eu falo assim, eu não vou nessa mesa redonda. 4 homens, o que eu tenho para ouvir de 4 homens? Eu não tenho nada para ouvir, nada, não vai me acrescentar em nada. Então, eu olho assim o line-up e falo, não, isso aqui não me interessa, não, vou passar. O assento pode ser ótimo, mas se tem 4 homens, eu já não vou, não. Então, assim, não sei, mas como é que a gente pode, então, avançar nas práticas e políticas? Essa é uma pergunta meio de $1 milhão, eu diria até de 10 milhões, de 100 milhões, porque ela já está valendo muito e tem sido muito difícil. Eu acho que a solução passa um pouco por aquilo que eu falei dos aliados trazerem mais aliados. Isso é uma decisão muito polêmica. No feminismo é muito mal visto, entre as feministas, é muito mal vista essa coisa dos homens. Mas eu fiz alguns debates assim e foram muito interessantes, porque também trazia o outro lado, né? Assim, de paternidade ativa e de tudo isso. Paternidade ativa, gente, não tem nenhuma grande panaceia, não. É só a pessoa dividir com você. E isso faz muita diferença nas carreiras de mulheres e homens. Até porque, como eu te falei, né? Eu tiro tudo que é da mulher essencialista. Então, na minha cabeça, homens e mulheres podem tratar igualmente de todas as coisas. Assim eu entendo, né? Eles podem tratar de todas as coisas de forma igual. Então, eu acho muito importante a gente continuar tentando trazer os homens para esse diálogo como aliados. E discutindo a questão também
tentando entender por que eles não estão entrando. Essa eu acho que é uma pergunta que a gente ainda não sabe responder, que é, tá, por que vocês também não estão fazendo nada? Eu acho que a gente tem uma... Eu acho que está todo mundo tentando entender esse novo papel, inclusive os homens. Quando começou a falar muito desse negócio de assédio, um amigo, várias pessoas, não foi só um amigo não, alguns me escreveram no privado e falaram assim, o que eu posso fazer agora e o que eu não posso? Foram pessoas que estavam dispostas, mas elas estavam perdidas. Olha só, eu não gosto da tese de todo homem, não trabalho com a tese, todo homem é um potencial estuprador. Eu trabalho, assim, eu entendo que a gente não está falando, entendo o que a pessoa está falando quando está dizendo isso, mas eu não gosto dessa formulação. Eu acho que estamos todos, e eu acho que não é à toa que os homens ficam muito interessados na questão do feminismo quando tem filhas mulheres. Isso faz muita diferença. E eu acho que quando você começa a pensar na questão dessa participação, a gente ainda não consegue. O Brasil não consegue ter creche. Eu sempre falo isso, a gente já está chegando na demanda de asilo e a gente não conseguiu resolver o problema da creche. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar. Então, em termos de transformação das instituições, a gente precisa de parceiros. Então, a gente precisa que os homens sejam mais parceiros, porque eles é que estão no poder. Então, ainda são eles quem conseguem mudar as regras e estruturas. Então, por exemplo, para eu fazer qualquer mudança, vamos imaginar o Congresso Federal, para eu conseguir passar a paridade política, ou seja, ter o mesmo número de cadeiras para mulher e para homem, que é uma tentativa, eu preciso de, no mínimo, 2/3. E esses 2/3 não dá para ter só mulher. Mulher é só 15%. Eu preciso de 2/3. Então, eu preciso desses homens votando também. Então, eu não sei responder essa pergunta no sentido assim, eu acho que a gente ainda não tem resposta, mas eu vejo isso como fundamentalmente necessário, porque a gente ainda está falando muito para a gente. Eu acho que isso ainda é um debate muito, muito interno, e as empresas estão começando a ouvir. Eu acho que tudo quando o dinheiro pega, gente, começa todo mundo a ficar muito atento. Quando você tem, por exemplo, ontem eu dei palestra num banco de desenvolvimento, tipo um BNDES da região sul. Ontem eu parei para o sul, agora estou falando para a Bahia, Nordeste. E aí elas fizeram agora, chegou uma presidenta lá, a presidenta pela primeira vez é uma mulher, e ela está fazendo uma linha de financiamento que beneficia mulheres empresárias. Ela fez, quero fazer uma coisa legal e tal. Então, ela teve que botar para discussão, as pessoas tiveram, por que ela está fazendo isso? Assim, ela é uma empresa, ela está preocupada não, ela tem que dar resultado, mas ela também está preocupada com a imagem dela, né? Ela precisa ser uma... E ela fez isso que é muito legal, e que é uma política que faz realmente, que pode fazer realmente a diferença. Mas a gente vai ter que fazer essas mudanças ao longo do caminho, né? Tem duas perguntas aqui que eu vou juntar no que você falou. Quando você fala assim que os homens se preocupam talvez com o feminismo ou serem feministas quando têm filhas mulheres, mas aí eu faço a pergunta inversa, que é exatamente o que a Letícia falou aqui, eu acho que foi a Letícia. E as mulheres que estão criando homens, elas também são feministas com esses homens, ou elas criam homens feministas, tanto quanto os homens se preocupam com as filhas, o que vai ser o mundo para essas filhas, como é que elas vão ser encaradas pelos outros homens e vão se desenvolver? Quer dizer, as mulheres que estão criando meninos, homens, elas estão preocupadas que esses homens sejam feministas desde pequenininhos? Olha, eu acho duas coisas. Uma, eu não dou mais trabalho para mulher. Já acho que mulher trabalha muito. Então, mulheres, vocês estão liberadas desse processo, mas se vocês puderem fazer, ajuda. Mas uma vez eu fiz um TED da TV Globo uma vez, aí eles falaram, você não acha que seu principal papel é criar um menino, criar seu filho como um feminista? Eu falei, não, isso é o mínimo que eu vou fazer. Isso não é o meu principal papel. O principal papel, eu quero mudar o mundo. Assim, desculpa, isso é o mínimo que eu vou fazer, é tentar tirar o viés. Mas eu não quero botar isso no papel em cima das mães, não. Eu acho que as mães podem fazer esse papel legal, bacana. Eu acho que enfim, é o mínimo que um homem, os pais e as mães precisam fazer, todos nós. Mas eu acho que o que vai fazer a mudança são as mudanças das estruturas. Eu acho que a gente está policiado para isso, sim. E aí, eu tenho menino e menina. Eu acho que está policiado para não fazer... A gente faz isso de forma muito automática. Então, eu não gosto muito de colocar no sujeito, não. A gente faz muito automático. A menina está linda e o menino é inteligente. Minha filha é muito linda, meu filho é muito inteligente. Tirar isso. Assim, forçar a gente. Olha só, eu descobri...
como eu falei, sou uma ávida leitora, eu descobri que eu lia poucas mulheres, eu gosto de ler muito ficção, eu lia poucas mulheres. E eu fiz forçosamente, eu fui lá, pensei, por isso que eu falei desses óculos, né, que a gente vê o viés de gênero, assim, da importância da gente colocar uns óculos que a gente consiga ver o viés de gênero. Eu comecei a comprar mulher, eu pedi dica, eu fui lá no Facebook, gente, me indiquem todos os livros bons de mulheres que vocês leram nos últimos tempos. Eu fui comprando no estante virtual, não sei o que, essa quarentena eu li 1 quilhão de livros, e assim, muitas mulheres. E foi muito bacana, porque eu acho que a gente tem que ir vendo e tentando tirar esses nossos vieses. É que eu quero tirar um pouco da mãe, né? Da ideia, assim, dessa grande responsabilidade da mãe. Eu acho que a gente tem que tirar os vieses em geral, e acho que se a mãe está trabalhando, essa referência, né, está trabalhando fora, não é ela só que cuida, a referência vai ser diferente. Essa criança já vai ter uma referência diferente. Meus filhos já vêm aqui em casa, quem cozinha é meu marido, e aí eles falam assim, não, papai é que cozinha. Então, assim, eu acho que tem as referências também vão mudando, né? Se a mãe vai trabalhando fora e tal. Mas acho que é importante, a gente tem que estar aí alerta o tempo todo, sempre alerta. Uma outra pergunta aqui é o seguinte, as empregadas domésticas, né? A questão no Brasil que essas trabalhadoras elas são invisíveis. Como é que é a sua opinião sobre isso? Ontem eu estava na rua de manhã cedo e aí eu passei numa rua que tem uma obra e aí eu fiquei nessa rua um tempo e eu vi assim, eu contei acho que uns 100 homens chegando para trabalhar nessa obra. Aos poucos, assim, ao longo de uma hora que eu passei, eu contei assim, grupos de homens e eu fiquei pensando comigo, por que não chegou nenhuma mulher para trabalhar nessa obra? O que tem nessa obra que uma mulher não pode... Quer dizer, óbvio, tem coisas que talvez uma mulher não conseguiria fazer, talvez pela força física necessária. Talvez. Não vou nem dizer que com certeza, mas por que nenhuma mulher chegou para trabalhar nessa obra, nesse ofício da construção civil, e, ao mesmo tempo, no ponto de ônibus, desciam mulheres e mulheres e mulheres indo para outros prédios da região, provavelmente para exercer atividade doméstica. Então, assim, por que isso é tão marcado para essa classe doméstica? A mulher, quer dizer, acho que essa pergunta é retórica, né? Mas, enfim, como é que é isso no Brasil hoje em dia? Eu acho esse assunto, gente, se tem alguém de pesquisa que esteja flertando com esse assunto, vá nele, porque eu acho que esse é um assunto que o Brasil estuda muito pouco. A gente fez um artigo para o Nexo, eu e a professora Eudete, chama Trabalho Doméstico em Tempos de Pandemia. Eu acho que é esse o título, tem disponível online, para aquele jornal Nexo. E que a gente fala um pouco da questão da empregada doméstica e traz um monte de dados. Eu acho que é fundamental a gente entender esse papel da empregada doméstica dentro do feminismo. Por quê? Porque é o trabalho que as mulheres, é o segundo trabalho que as mulheres mais têm no Brasil, né? O segundo trabalho. O que aconteceu? Ele, na sua origem, ele está muito ligado a essa questão da mulher cuida. Então, quando você olha, o gráfico é muito interessante, Camila, esse gráfico da construção civil, quando você faz por sexo, é muito interessante, porque, assim, o construção civil é, tipo assim, 1% é mulher e o que acontece com a empregada doméstica é o oposto, 1% é homem. São os combinados, né? Você descreveu bem os combinados do gráfico de profissão, com uma boa parte dos homens. Eu acho que tem uma coisa de que você vai construindo histórias, você vai construindo narrativas. Que, olha só, que talvez os homens sejam criados para serem mais fortes, e por isso eles conseguem carregar saco de areia, é uma coisa. Agora, por que eletricista tem que ser homem e não pode ser mulher? A gente não vê eletricista mulher, né? Eu acho que tem uma coisa de as mulheres estão nesse setor do cuidado, os homens estão, e isso vai se retroalimentando. O Brasil, no caso da empregada doméstica, eu acho que tem uma questão que é bem complicada, que é, como eu falei, até a pandemia, eram em torno de 7 milhões de mulheres que eram empregadas domésticas. Muitas delas, muitas são mães solo, são a responsável pela renda da família. E isso gera... Então, o que acontece? É mais barato... Eu moro em São Paulo, apesar de ser do Rio. Eu moro em São Paulo. É mais barato para mim, seria mais barato ter alguém com os meus filhos no contraturno do que eu pagar a escola integral, por exemplo. Isso eu estou considerando eu que posso pagar uma escola particular. Então, eu conseguiria pagar esse contraturno. Não é o caso, conseguiria não. É mais barato eu ter uma empregada doméstica. Eu fiz uma outra opção, que eu não queria ter, mas enfim. Então, o que acontece? A gente tem um estoque de mão de obra aí muito grande de mulheres que ainda têm
pouca educação, mulheres e homens. Os homens vão trabalhar nas obras, as mulheres vão trabalhar como empregada doméstica. O problema disso, até muito pouco tempo era totalmente precária essa relação, né? Você não tinha hora extra, você não tinha nada, as mulheres dormiam nos trabalhos sem nenhuma hora extra, nada disso. Recentemente, com a lei da empregada doméstica, que é a de 2015, você faz uma mudança, muitas vão para o esquema de horista, né? Você também faz uma mudança. O problema é que é o seguinte, também para muitas delas, é melhor trabalhar como doméstica do que trabalhar num call center, por exemplo. Então, a gente tem que começar a fazer mudança, colocar... As mulheres estão dispostas a estudar, isso é que eu acho que é muito importante. Então, a gente, como Estado, pensando no Estado, o Estado tem que dar as condições para essas mulheres estudarem, fazer uma universidade, para conseguir, e também ajudar esse mercado de trabalho, fazer políticas de mercado de trabalho, para a gente conseguir colocar essas mulheres competentes, que elas não precisem ficar voltando ao... Eu não acho que o trabalho doméstico tem nenhuma indignidade, eu acho que a indignidade pode estar na forma como essa pessoa está sendo abusada. Eu não acho que isso é um problema, o trabalho doméstico, só que eu acho que nem todo mundo quer estar ali. Algumas querem, outras não querem, e definitivamente está numa situação precária, ou seja, né, é um salário relativamente baixo, não, é um salário baixo, ele, nem relativamente ele não é tão baixo necessariamente, mas é um salário muito baixo, é um trabalho muito pesado, e eu acho que a gente cada vez mais está criando estruturas para proteger essas mulheres, mas é um tema, eu diria assim, um tema fundamental para a gente entender o Brasil, para a gente entender... Você olha textos dos anos 70 e é impressionante, assim, como várias pessoas estrangeiros chegam ao Brasil e ficam impressionados com o nosso volume de serviçais, né? Em relação a estrangeiros olhando para acadêmicos e intelectuais, elites brasileiras, mas não elite, porque essa é a diferença. Isso a gente até comentou muito, eu e o Dete pesquisando esse tema, que é o seguinte: a empregada doméstica, gente, eu fui ver novela, toda novela é um personagem que está lá. Ela tem uma invisibilidade do ponto de vista de que ela não é muito para ser vista, né? A casa tem que parecer que é aquela, ela é limpa sozinha, as roupas vão sozinhas para o armário, tudo aquilo acontece. Mas nas novelas elas são personagens. E a gente começou a pensar como isso não acontecia tanto nos filmes americanos. Porque ela não é um personagem da interação. Então, assim, quem tem empregada doméstica nesse volume, isso quem me falou, vou te dizer, não foi nem americana, não, me falou semana passada, foi uma venezuelana. Ela falou assim, gente, na Venezuela, lá atrás, né, quem tem empregada doméstica é milionário. No Brasil, se você tem uma família de classe média, ela já vai lá botar conta. E uma pessoa me falou isso quando eu casei. Falou assim, o segredo do bom casamento duradouro é ter empregada doméstica. Por quê? Porque aí o homem não entra na divisão sexual do trabalho, que é aquilo que eu estava explicando. Você terceiriza. Enfim. E para a gente encerrar, eu vou trazer também duas perguntas aqui. Na verdade, você já falou isso, né? Mas da Viviane e da Valéria. A mudança deveria ser mais fácil entre nós mulheres, que somos as principais interessadas nesse crescimento coletivo, né? Por que a gente vê tanto boicote entre as mulheres? Ou por que as mulheres não se ajudam? Ou por que as mulheres não se juntam e julgam, e julgam, e chamam de gorda, e chamam disso, e chamam daquilo, e reparam, né? E reforçam isso tudo? O que falta para a gente gostar mais uma da outra? Eu falei que eu sou ativa em rede social, né? Eu sou uma pessoa meio ativa, então essa semana eu escrevi sobre isso. Foi meu texto Dia da Mulher, na segunda-feira, foi sobre isso. Eu quero... a gente, de fato, tem essa sensação, mas eu estou defendendo ao contrário. Estou defendendo que nós somos muito amigas. Eu quero que alguém que tem filho, que precisou de algum favor aqui, se lembre da última vez, não vale o companheiro, né? Que pediu ajuda para um homem ao invés de uma mulher. Quando a gente está no perrengue, aquele perrengue, assim, não tem que deixar, a gente liga para a vizinha que a gente nem conhece direito. Eu acho que as mulheres trocam informação, as mulheres são muito solidárias. Eu queria entender, e eu não sei a resposta para isso, por que a gente enxerga tanto essa competitividade? O que a gente enxerga? Será que porque ela é mulher, eu espero que ela, sendo a minha chefe, ela vai agir de um jeito e ela age de outro? Será que por ser homem eu já julgo que ele é competitivo, então eu não boto esse prêmio, ela está sendo competitiva?
E, sinceramente, aqui, aí vou pedir realmente desculpa aos homens aqui, porque é uma das poucas coisas que eu realmente desço o malho neles. Eu acho que eles se repastelam cada vez que a gente fala. A mulher, quando está fora, gente, porque assim, esse negócio do cuidado, essa pergunta aqui, acho que é uma aula inteira, mas só para eu falar assim, esse negócio do cuidado leva a um monte de coisa que a gente chama, na teoria, de sexismo benevolente. A mulher é uma flor, a mulher é delicada, a mulher é especial, a mulher é não sei... Tudo isso, uma pesquisadora chamada Susan Fiske viu, que combina com as mesmas pessoas que acham que a mulher tem que ganhar menos, que a mulher não pode assumir posto de liderança e tudo isso. Então, o que eu acho que acontece na nossa linda cabecinha, assim, nos processos? A mulher é sempre vista como alguém, a gente vê inconscientemente como alguém diferente, né? Assim, como alguém que é um outro. Eu fiquei muito impressionada com esse episódio todo do Big Brother, me fez um mal horroroso. Eu não vejo, assim, eu não vou fazer o preâmbulo aqui, assim, eu acompanhei pelo Twitter, assim, achei aquilo um horror, você botar assim, aí fala, todas as mulheres são, mas as mulheres podem ser mais, claro que elas podem, mas quando a gente vê uma mulher que a gente acha que ela não está fazendo um papel legal, a gente desce o malho nela, assim, porque não é esperado que a mulher seja competitiva, não é esperado. E aí eu acho que vira a tal da engrenagem. Então, acho que, de fato, sim, a gente se assusta muito. Hoje está um tema que estourou aí, foi a questão da teia do amor, que era uma pirâmide, uma coisa de pirâmide, mandala feminista. Tá em todos os jornais, era uma pirâmide de dinheiro e tal, não sei o quê. E aí, pronto, gente. Quando vê mulher fazendo maldade, assim, isso vira uma grita sem fim. Eu acho que foi o que aconteceu, sinceramente. Eu acho que foi o que aconteceu com a nossa presidenta. Eu acho assim que foi uma coisa que tomou tamanho. Então, acho que a gente tem que também começar a se policiar, porque é uma coisa que eu faço assim sistematicamente e não é fácil. Porque quando junta duas mulheres, por isso eu fiz aquela proposta final, né? Quando junta duas mulheres, virou, mexeu, tá lá o nosso machismo lá. E tá a gente falando mal. Porque fulano é isso, porque outro é aquilo. Então, assim, virou, mexeu, a gente tá nessa miséria. E eu faço isso, gente. Olha só, toda semana eu me puno com isso. Mas, putz, Débora, para de falar. Vamos lá, vamos tentar aprender e crescer. Então, acho que tem um pouco disso, né? Eu acho que a gente tem que começar a mudar a si mesma e, eventualmente, chamar a atenção das outras. Chamar a atenção, falar, cara, não tô afim. E aí, sabe aquele negócio que você não vai dando corda e quando vê... E é isso que eu estou falando, preparar vocês aí, que eu espero que vocês todas estejam em franca ascensão, caso queiram, né? Porque também nem todo mundo precisa querer ser líder, na carreira para fazer essa transformação quando vocês forem líderes, assim. Acho que para todo mundo... Quanto mais mulher, isso vai ajudar, porque aí a mulher não vai ser só aquela, vai ser um monte. Aí você vai ter mulher boa, mulher má, mulher mais ou menos, mulher isso, mulher aquilo, que nem a gente tem homem. Acho que era muito isso. bom. Muito bom, muito bom. Muitos elogios aqui para você. Muito bom o tema, excelente, adorei, parabéns, parabéns. Desculpa aí, viu, gente, mas acho que eu escolhi bem aí essa apresentadora de hoje. Obrigada pelas discussões. Acho que a gente pode levar muita coisa para casa nesse final de semana para refletir, para conversar, mas acho que, sobretudo, isso, mais elogios, menos críticas, menos julgamentos, mais elogios e diversidade sempre, né? Então, muito obrigada, Débora, pela sua presença, pelo seu tempo. Depois eu vou pegar com você o anúncio do curso para funcionárias públicas, para eu divulgar aqui na instituição, acho que é uma boa. Vou pegar essa informação. O curso agora está fechado, porque ele abre todo fim de ano. Acho que abre lá para novembro, dezembro. Mas é muito bacana. Eu vou... será que... Aqui já saiu um monte de gente. Eu te passo por e-mail as informações que tem lá, dos cursos que já aconteceram. Mas todos vocês podem fazer. E ele normalmente tem bolsas, tem atenção à diversidade, tem bolsas, tem tudo isso. E eu acho que a gente não teve nenhuma baiana até agora. Se eu me lembro bem, a gente não teve nenhuma baiana. Estamos precisando para a próxima coorte. Então tá ótimo. Vamos divulgar aqui. Muito obrigada, viu, Débora? Olha, obrigada a vocês. Foi um prazer conhecê-las. E até a próxima. E quem tiver dúvida, quiser dica, tudo isso, me achem as redes aí. Tá? Estou no Twitter, estou no Instagram, estou tudo isso. Aí vocês podem pedir dica e ajuda. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.
Obrigada, bom dia. Obrigada, gente, pelas presenças. Até sexta que vem. Tchau, tchau.